Eu acho que essa discussão tem dois níveis importantes, antes de eu falar de alguma coisa substantiva. Quer dizer, até os anos 60, pelo menos, a psicanálise foi muito criticada por uma tradição no campo da filosofia política, que foi a tradição marxista, né? E que a psicanálise foi colocada como uma prática de produção de falsa consciência. Eu acho que, do ponto de vista histórico, isso é uma coisa importante de ser evocada numa discussão dessa, né? Até mesmo para se reavaliar o significado disso. Essa tradição marxista era uma tradição especificamente stalinista, né? Isso foi uma viragem do pensamento que se deu a partir dos anos 30, mais ou menos, né? E, de uma certa maneira, a psicanálise foi, a partir da tradição da filosofia marxista, excluída. Por outro lado, havia também a própria exclusão dos psicanalistas do campo político. Então, havia uma espécie de junção da fome com a vontade de comer, né, entre uma certa crítica da psicanálise como produtora, e o tema era esse, era o tema da falsa consciência, para voltarmos aí a questão que você trouxe, e uma questão que foi enfatizada por um autor como Sartre, no final dos anos 40, né, a psicanálise como produtora de uma questão da falsa consciência, e, por outro lado, uma certa exclusão dos psicanalistas ou da tradição psicanalítica do campo do político. Então, esse é um ponto importante. No que tange a tradição do movimento comunista internacional, quem fez essa viragem importante foi o Althusser. Eu acho que a gente tem que dar a ele um crédito em relação a isso, através do Freud e Lacan, exatamente, onde o Althusser retoma Politizar, né? É um texto de 64, esse texto do Althusser, onde ele dá uma virada, garantindo a psicanálise como uma leitura das ideologias, que é o contrário exatamente do tema da falsa consciência, né? Dá isso uma legitimidade, aproximando Freud de Lacan, aproximando Freud, Lacan, Nietzsche, Marx, né? Quer dizer, dando toda uma compreensão outra, e retomando a rigor, como Lacan tinha feito, um autor importante na tradição francesa, que foi o Politizar, que vai dar exatamente o valor. Isso é importante para esse ponto que a gente está discutindo. A importância do Politizar foi de mostrar como Freud rompeu com o modelo da psicologia clássica, que é um modelo da introspecção cartesiana que você falava, né? Quer dizer, então, as críticas aos fundamentos da psicologia, o ponto do Politizar é que o campo da psicanálise é uma contribuição à desconstrução desse sujeito clássico, né? E que Freud seria o elemento fundamental dessa ruptura. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. Por outro lado, nós temos uma outra tradição que eu acho que foi importante nessa discussão, que é a tradição freud-marxista. A maneira como a tradição freud-marxista se apropriou de Freud, né, numa perspectiva diferente da tradição stalinista, né. Eu vou tentar, a partir daí, tentar me aproximar de algumas proposições positivas do Freud, mas do Reich ao Adorno, ao Horkheimer, nós temos toda uma tentativa de se apropriar do Freud, mostrando como a construção de determinadas estruturas psíquicas, no caso do conceito reichiano, que é o conceito de caráter, como uma espécie de precipitado, seja por um lado de gozo, de prazer, no sentido que o Freud fala, seja no sentido de crença, no sentido que você falou. Quer dizer, então, o caráter seria a maneira pela qual as subjetividades seriam construídas através dos sistemas de poder, né? Sistema de justiça, digamos assim, como você estava falando do texto do Freud, de 1915, né, sobre a guerra, onde a questão do caráter era onde se condensaria esse sistema de crenças,
O que é interessante é que o Reich aí dá uma dimensão não só ideativa ao sistema de dominação, mas ele quer dar a isso uma dimensão erótica, gozosa, no sentido de que essa formação caracteriológica, ela funcionaria com o que ele chamaria de uma espécie de sexualidade pré-genital. Né? Para ele constituiria uma espécie de carcaça corporal, né? É uma leitura curiosa, interessante, uma carcaça corporal de forma que ele está tentando articular a dimensão da onipotência do pensamento, né? Do sistema de crenças onde a dominação se dá, com a forma pela qual o corpo se constrói, uma forma endurecida, né? Essas formulações do Reich, elas foram exploradas por um autor como o Fromm também, que eu acho que faz parte disso que a gente chama de certa esquerda freudiana, né? Mas, sem dúvida, quer dizer, um elemento interessante que vai dar uma continuidade mais curiosa para isso no campo da tradição freudo-marxista, sem dúvida, vai ser o estudo do Adorno e do Horkheimer sobre a questão da personalidade autoritária. Eu acho que aí tem um ponto importante, que eu acho que é a questão da personalidade autoritária. Acho que foi editado recentemente em português, esse livro, não tinha edição. É um estudo interessante onde eles tentam mostrar como existe uma dissociação da ideia de personalidade autoritária de qualquer dimensão ideológica. Nesse sentido, a gente pode perceber que há no estudo do Adorno, do Horkheimer, uma crítica ao Reich, no sentido de que, seja você ser de direita ou você ser de esquerda, você pode ser igualmente autoritário. Né? Então, esse ponto que eu acho que ressalta no estudo, onde há um deslocamento da ideia de caráter para a ideia de personalidade, né? De formação psíquica, né? De sistema de crenças, que eu acho interessante para ser explorada, mas, sobretudo, eu acho que aí a maneira como Adorno e Horkheimer leem Freud, sobretudo Adorno é interessante, até mesmo que o Adorno diz uma coisa muito curiosa. O Freud é mais interessante quando ele diz bobagem. Ele diz bobagem no sentido acadêmico do termo, né? O Mínima Muralha tem uma passagem que diz assim: o Freud acerta quando ele erra, né? Isto é, quando ele diz coisas academicamente imprecisas, mas ele diz as coisas mais interessantes como comentário. Mas o que ressalta dessa formulação do Adorno, que eu acho interessante, e do Horkheimer, é a tese de que toda a construção iluminista da modernidade se fez sobre uma tentativa excessiva de controle da natureza no sentido mais amplo do termo, né? No sentido mais abrangente do termo, o que inclui, evidentemente, o nosso corpo, os nossos desejos, né? A nossa sensorialidade, né? A nossa imaginação, em nome da razão instrumental. Né? Então, a crítica do iluminismo, que é um livro escrito logo no pós-guerra, e tem lá a experiência do Holocausto e do nazismo, né? Colocado, né? O que eles estão dizendo é que toda essa nossa tradição iluminista voltada para a razão instrumental levou a uma certa destruição, né? Representada pelo nazismo. Isso não foi, digamos assim, um acidente de percurso, mas isso estava colocado no tipo de construção que a nossa tradição fez. Eu acho que esse diagnóstico é um diagnóstico rico para examinar a questão do trauma do Holocausto, né? E, ao mesmo tempo, o que eu acho que se abre aí, nesse tipo de análise, né, nisso que ele chama da exclusão da natureza, que vai incluir o campo da corporeidade e o campo dos afetos, e é nisso exatamente que o Adorno vai valorar o Freud. O Freud como um sujeito que trouxe de volta essa dimensão da natureza,